Então tá, vamos começar mais um podcast. Aí, Tudo bem? Um tempinho que a gente não gravava, mas graças a Deus a gente tá de volta. Tamo aí. Hoje a gente trouxe um convidado muito especial, cara. O cara é líder dos jovens, diácono. É superintendente O dos cara jovens. tem- Melhor. Tem várias patentes aí na igreja, que é o nosso diácono Dudu. Te apresenta aí pra nós, Dudu. Boa noite, pessoal. Não sei se está escutando de dia ou de noite, sei lá. Mas é isso aí. Tô aí pra conversar com o pessoal. Tô com vergonha também. Capaz, fica tranquilo. Ele veio com o machado hoje Tamo pra com o dar ali na nosso gente. irmão Willy, que tá sempre com nós, né? Irmão, cara. Irmão, né? Irmão de fé. Cara. É porque irmão né, cara? é uma Nosso coisa mano, muito nosso formal. brother, Nosso mano. brother, Nosso muito brother, formal. nosso brodinho. Te representa. Tô aí, cara. Não precisa mais se apresentar, né, cara? Ah, e o Wellington? Fala, galera. Estamos aí, partiu. E é isso aí. Vamos dar. Show. E eu, que sou o Felipe, né? Caso alguém não me conheça, tô aí. Casado. Cara, hoje a gente teve a ideia principal, né? O foco é a gente falar um pouco sobre o tema do retiro. Eu não sei se toda a galera foi, né? Teve uma galera que não pôde ir. Provavelmente uma galera a menor de 16 anos também não pôde ir. Mas a ideia é a gente trazer um pouco dessa conversa que a gente teve lá, que, cara, na minha vida, Foi incrível. foi uma coisa que, sério, parece que foi uma barreira, ó, daqui pra cá, sabe quando... Divisor de águas. Sabe aquele negócio que tem agora esqueci o nome, eu não sei dizer o nome específico, mas tem antes e depois de Cristo. Sabe? DC. Mas tem um nome específico pra aquele momento, né? Mas enfim, é Eu tipo não lembro isso, né? disso aí. Também não. Não, um nome específico do momento, né? Tipo, a divisão, Tá, antes uma do barreira. retiro. né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso, tipo isso. Então, cara, pra mim foi muito bom, porque algumas coisas que eu vinha vendo na minha vida que eu posso melhorar, né? Vinha negligenciando, na verdade. Isso, é. Então, eu vou pedir pro nosso diácono Dudu, ele dá, tipo, uma breve introdução pra quem não foi, poder entender mais ou menos o que aconteceu, o que foi falado lá. Então, passo a palavra pro Dudu. Bom, é um tema muito difícil de resumir. Né? É um tema que eu tenho tentado evitar a expressão queima no meu coração, né? Sim. Mas essa expressão é muito real para mim, né? Esse tema aí queima no meu coração desde que eu entendi, que eu aprendi esse tema, que é o sacerdócio de Zadok, baseado em Ezequiel 48, ali a partir do versículo 11, 12, que fala que Deus levantaria o sacerdócio de Zadok. E aí, no retiro, a gente tentou construir esse personagem, né? Quem foi Zadok, da onde ele surgiu, da onde que ele foi gerado, ele não simplesmente apareceu do nada. E aí a gente viajou no Antigo Testamento, lá a partir da Gênese, da criação do povo de Israel, então, né? Da Gênese, né? Não do Gênesis. Sim. Da Gênese como o nascimento Sim, do sim, povo da de Gênesis, Israel. sim. E ali a gente destrinchou toda a descendência, né, de Zadok, né, os antecedentes dele. Né? Sim. E aí essa foi a levada do retiro, né? A gente está estudar, entender um sacerdócio que Deus, né, que Deus deseja de cada filho seu, né, de cada nova criatura, de cada novo nascimento que acontece. E por que Zadok, né? Porque Zadok, a partir de um tempo, né, e é outra expressão que é muito difícil de falar, né? Chamou a atenção de Deus. Muito difícil de dizer isso, né? Um ser humano pecador chamar a atenção de Deus. Mas Deus viu nele algo que olha, eu quero reproduzir. Né? Sim. Que ele não via nos outros. E o que era isso? A partir dele, ele começou a formar sacerdotes consagrados. Sim. Né? E isso, para quem está envolvido com... Pelo menos eu, né? Estou envolvido com a juventude há muito tempo, né? É uma parada que Paulo vai falar, é quase que formar Cristo no coração das pessoas, né? Ver o nascimento de Cristo. E aí, a partir de Zadok, ele forma um sacerdócio fiel, né? Então, não era só... O sacerdócio não acabava só nele. Nele, e ele formava a gente. Sim. E aí... Depois que terminar, eu queria só fazer uma pergunta.
não seja difícil. Não, Mas acho faz, que não. manda aí. Mas tipo assim, ó, cara, é que eu penso assim, a gente fala sacerdote. E eu acho que às vezes eu não entendo bem o que o sacerdote fazia. Sei se eu consegui me explicar. O que ele Qual fazia? a função do É sacerdote? isso. Eu entendo que, na real, o sacerdote, ele era tipo o computador, assim, tá ligado? Onde existe o software e onde existe o hardware. E precisa de alguma coisa que interligasse isso tudo, que é o driver. Eu vejo que ele era tipo isso, entendeu? Ele era o cara que intermediava, digamos, os nossos pecados daqui com o cara mais Eu vi eterno. um cara né? que definiu também que ele é o mensageiro, né? Que eles se comunicam com os dois lados, o céu e a terra, né? Então, isso numa época específica da história, né? Mas eu achei legal. É que, tipo, eu sempre confundo porque ideia. a gente tem o sacerdote e a gente tem o profeta. Ah, é verdade. Tipo, o profeta, pra mim, é ele que faz essa mão de Isso é muito legal. falar com Deus, de Deus falar com ele, né? E ele é a verdade. distribui pro Isso. povo. De Deus falar com ele e daí ele fala com o povo. E daí eu fico pensando, tá, mas o que o sacerdote faz, né, cara? Porque ele fica assim, tipo, entre o limbo desse meio termo, né? Sim. Claro que eu entendo, aí você pode me corrigir, que sabe mais que eu, né, cara? Mas eu vejo como se ele fosse o líder tipo, o líder da igreja, assim. O profeta o sacerdote. O O sacerdote profeta acho que seria algo mais específico, né? Tipo um sabe? projeto específico para aquele cara com E também, pra entregar- ou meio genérico pra igreja inteira, né? Tipo, uma coisa só pra todo mundo também. Isso é fantástico, porque é bem no tema que eu queria entrar, né? Porque, vamos lá o povo de Israel, tá? Sim. Surgia lá um Cláudio Eduardo e isso é a maravilha que Cristo faz por nós, né? Não é somente salvação, claro que é, Sim. mas não só. Aí surgiu um Cláudio Eduardo, quero ser sacerdote. Aí Deus olhava para ti, bom, tu tem o sangue de Arão? Eu não tenho sangue de Arão. Isso é é uma coisa específica. O cara tem que ser, naquela época, né? O cara tem que ser descendente de Arão para ser sacerdote, né? Mais ou menos. Então, uma parte. Tá, eu só posso entrar numa questão Aí já... que tem um caminho para ter acontecido isso de ser só o sangue de Arão, né? Tem um caminho. Eu acho que seria algo massa de falar. Não, eu sei vou que falar, vai mas eu vou falar um pouco Tá. mais adiante. É que- Mas então, o Cláudio Eduardo quer ser sacerdote Tá. no Antigo Testamento. Tem sangue de Arão, Cláudio Eduardo? Não tem. Então tu não vai ser sacerdote. Cláudio Eduardo, sei lá, Yahvé, eu quero ser rei. Tu tem o sangue de Davi? Não. Então tu não vai ser rei. Eu quero ser profeta. Não, isso é mais... O profeta É que tá. Pode ser. Não tem nenhuma... Não tem nenhuma... restrição. Isso é Como legal. um E quem é o requisito profeta? Não tem requisito mínimo. Claro, tem que ser um homem chamado por Deus, né? Sim. Mas lá ia ser o Cláudio Eduardo, podia ser profeta. Mas voltando à tua questão, que tu perguntou o sacerdote ele ministra diante de Deus, né? Então o sacerdote ia cortar o boizinho, separar as partes para oferecer o sacrifício a Deus. O Cláudio Eduardo quer fazer. Mas tu é descendente de Arão? De Arão. Não, eu sou Saul, eu sou o rei. Tu vai oferecer sacrifício? Tá, Então tu é cortado do ministério. Isso tá, e beleza. Só para terminar, aí o sacerdote, ele ministra diante de Deus. Sim. Ele faz ali a interligação povo com Deus. É o mensageiro, isso aí. Sim. Ele leva daqui para lá, daqui para lá. Tá. Esse é o sacerdote, Tá. que eu entendo, né? Daí Cara, vai ter hoje em dia o nossos pastores são sacerdotes, né, dessa casa que a gente participa e assim por diante. Mas eu, tipo assim, agora é uma pegar, é aquela que nem aquela pergunta, mas com quem Caim se casou? É uma pergunta difícil. É uma coisa difícil. Que língua eles Tem falavam? uma coisa que eu falo, né? E Com quem Caim casou se ele... isso se tinha não é falsa modéstia, isso aí é um alento pro meu coração, né? Pode vir pergunta que vier, cara, qualquer tema. Eu vou responder, né, dentro do que eu entendo. Sim. Mas se tem alguém na igreja que pode errar, sou eu. Tá, mas a minha pergunta, de repente, pra ti não é tão difícil. É que pra mim agora... Isso é um alívio, né? Sim. Se alguém pode errar, sou eu. Né? Agora que tu falou, me deu... Tu falou que o sacerdote, se eu entendi bem, o sacerdote, tu é filho, tu é descendente de Arão, tá, então tu pode fazer o sacrifício. Mas quem ia fazer o sacrifício
nessa época que Saul fez, ia ser Samuel. E Samuel era o profeta. O profeta, Não. ele não era o sacerdote, Ah, tá. né? E ele podia fazer o sacrifício? Bah, agora eu não sei te dizer. Ah, mas ele devia ser da linhagem de Arão. Pois é tipo... Não, mas aí uma hora a gente tem que Basta, aí destrinchar. tu me Não, deixou... E voltando sobre o negócio do... que a gente tava falando sobre sacerdote e Eu não queria profeta. te quebrar, mano. Não, É que agora me veio, né? O que tu falou ali, referente aos profetas, que tipo, não tem restrição nenhuma. Antigamente tinha restrição do sacerdote que ele precisa ser da linhagem de Arão, né? Isso. Aí... Em partes. Em partes. Em partes. Aí, vamos supor assim, então significa que, vamos supor, Jonas, ele era um profeta, Jonas era profeta. ele era um profeta. Jonas era É muito louco isso, porque... É que às vezes Muita- que às vezes tu pega, é que são muita gente. muita gente. E sim. às vezes tu sabe que o cara fazia, só que às vezes tu esquece a denominação do que ele tava sim, por exemplo, fazendo, né, tem na parada. até discussão lá. Fala, Samuel terminou na época dos juízes, depois veio o reinado, monarquia. E tem uma discussão. Samuel foi um juiz? Tu vai ver um comentarista bíblico que vai dizer que sim. A Sim, Bíblia, parece, né? a Bíblia vai dizer, aponta, acho que se não me engano, 17 juízes, e daí não cita Samuel. Mas tem comentarista que vai dizer, ele era um profeta? Sim, ele era profeta. Mas parecia um juiz. Mas daí no caso do cara que, digamos, tinha a linhagem de Arão, ele era teoricamente obrigado a ser ou não? Era só se quisesse? Na verdade, ele tinha 3 requisitos, tá? Descendente de Arão, ser acima de 30 anos, ser aprovado por Deus. Aí ele ia se apresentar, eu quero ser sacerdote, Deus tinha que aprovar. Mas daí agora é que a gente tem que pegar e perguntar. Não? Sim. Tinha uma eu sei galera... qual pergunta tu vai fazer, mas Não, vamos lá. é que tipo assim, ó. Que nem tu falou, ele é aprovado por Deus, mas como é que as pessoas sabiam que ele era aprovado por Deus? Bom, Daí aí- vinha o Samuel e falava? Aí eles tinham um conselho lá Tá, mas... E é outra coisa que eu esqueci, não podia ter defeito físico, né? Mas aí vem uma questão, tu falou que era aprovado por Deus, né? Mas os sacerdotes, quem sabe que fizeram bobagem. Não, mas até o momento que eles foram... Ah, tá, te entendi. Eu entendi. Tipo, eles eram aprovados por Deus. Cara, o Willy, até antes de virar sacerdote, estava aprovado por Deus. Mas daí depois ele se perde, né? Isso que eu entendo, né? Isso aí. Porque daí se tu fosse pegar, tipo, que Deus saberia o que ele faria algo errado, Pois não é. faria muito sentido. E aí a gente entra, isso aí até é legal o papo, porque daí a gente entra na parte de Zadok, né? Da onde é que surge Zadok? Zadok é da tribo de Levi e ele é descendente de Arão. Arão tem 4 filhos, Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar. Sim. Ele é descendente de Eleazar. E aí a gente volta à história de onde é que surgiu Zadok. Volta lá a casa de Eli. Casa de Eli, os descendentes de Itamar. Ele era o sumo sacerdote na época. E os filhos deles, dos 2 filhos dele, que ministravam diante de Deus. E aí a Bíblia fala que eles faziam sexo à porta da congregação, que eles comiam as melhores partes da oferta, em vez de dar para Deus. E aí Deus lança a profecia que vai surgir Zadok. Ele diz assim, ó, eu vou eliminar a tua casa, né? Não vai sobrar um descendente, se sobrar é para mendigar pão diante do sacerdócio. Porque os teus filhos, tu honra mais os teus filhos do que a mim. Daí Deus fala, mas quando chegar esse tempo, que é o tempo de Zadok, eu vou levantar um sacerdote fiel. E aí, a partir daí, tem toda a genealogia que a gente vai chegar lá adiante em Davi, que era o sumo sacerdote da época, era Zadok. Daí a gente faz toda essa viagem, que é extensa, é longa. É longo, né? Daí É tu uma passa, galera. tu passa e vai pra frente, né? Isso. Mas daí, tipo assim, ó, tinha pontos, o Willy botou aqui pra gente, pontos negativos de o cara ser... É que eu tava vendo uma coisa... Ponto até, negativo do quê? tipo assim, ó, uma coisa que eu aprendi não, eu ouvi essa semana. Quando tu eu acho que parecia que Deus era meio, tipo, o cara deu uma rateadinha e Deus já, ó, vou te tirar fora da jogada. Você nunca, tipo, que nem Saul. Ele não fez o sacrifício, ele fez o sacrifício e, ó, tá, sai fora. Sim.
Uma coisa que eu aprendi essa semana é que quem faz alguma coisa na igreja, ou ministra alguma coisa, tem uma responsabilidade dobrada. Ah, isso aí é treta. Eu acho que não é só dobrado, eu acho que é quadruplicado. Sabe que a gente estava pensando, né? Isso é uma resposta para todo mundo que acha que isso aqui não é, por favor, não é para cutucar ninguém, não é para machucar ninguém. As pessoas acham que pandemia, né? Esse maldita pandemia, a gente tem que fechar a igreja, né? Isso é uma resposta, tá? E não é para ninguém, é para todo mundo, é pro meu coração. E aí, a gente fala dentro de um contexto que a gente está muito tempo na igreja, que a gente tem família dentro da igreja, que a gente tem amigo, que, por exemplo, eu falto culto, os caras me mandam mensagem, o que faltou, o que está acontecendo. Isso é legal, isso é o corpo de Cristo, isso é maravilhoso. Mas tem gente que chega pela essa porta aqui desesperada, cara. E aí está a responsabilidade. Eu preciso ouvir a palavra que vai mudar minha vida. Sim. Cara, não são poucos os testemunhos que falam, eu estava decidido a tirar a minha vida, estava decidido a sair de casa, abandonar minha esposa, eu estava decidido a roubar, não sei o quê. Sim. E aí numa palavra, seja tocado pelo louvor, seja tocado pela palavra, seja tocado por um abraço. E aí, né, a hashtag fica a dica, a igreja é uma porta que nunca pode se abrir, entendeu? Sim. Nunca vai se fechar, não vai fechar. Desculpa, nunca pode se fechar. E é louco, porque imagina, cara, a gente nossa responsabilidade. A gente estaria negligenciando essas pessoas que precisariam desse alento naquele momento, né? Aí, para só um pouquinho, né? Vamos ser sinceros, né, gente? Quantos de nós já não veio com desespero assim no coração? Meu Deus, bota a palavra na boca do teu servo. E outra, quando a gente tá no retiro, a gente fala, Deus, me consome aqui, me leva pros teus caminhos. Mas só que daí quando a gente vem, é uma pandemia, tem que ter cuidado, mas só que quando a gente vem aqui que a gente tá a perigo de morte, a gente fica com medo. A gente, eu preciso cuidar da minha vida. E aí fica uma coisa meio, enfim, hipocrisia, tá ligado? Mas... É verdade. Uma coisa que eu comecei a pensar um pouco sobre o tema, né? E daí quando tu ouve uma coisa assim, ou tu lê alguma coisa, tu fica, aquele tema que o Dudu falou lá faz sentido com isso aqui que eu tô entendendo, né? E daí eu tava vendo exatamente sobre a Renata, que é minha esposa, tava conversando, Renata é uma benção. Renata é uma benção. Daí ela tava conversando que ela sente que às vezes as pessoas querem cobrar muito das pessoas que estão na igreja. Deixa eu dar um exemplo assim, se eu sou da igreja e eu tava no meu carro e xinguei o cara que me cortou, a pessoa que olha e me vê, ela sabe que eu sou da igreja, ela fala, aquele cara da igreja é assim. Então por que eu vou na igreja se aquele cara é assim? E daí vem, até agora acho que você não entendeu, mas o sentido é o seguinte, cara, eu acho que o plano de Deus, de Jesus e do Espírito Santo é que quando Jesus vai embora, acaba o sacerdote. Tipo, eu sei que tem depois, mas acabou o sacerdote, não precisa de um sacerdote mais. E, é isso, né? Isso. E cada um vira um sacerdote. Então cada um que tá na igreja, sai pra rua, ele tem que ser o exemplo pro outro, e por isso que vai ser tão pesado pra ele, porque ele tá mostrando pra galera da rua Jesus. Então, Jesus é assim? Tipo, Jesus me xinga quando eu corto o cara? Não sei se tá fazendo sentido. Não, ou senão muitas vezes a gente acaba sendo que nem os filhos de Eli lá, que a gente faz as mesmas coisas que eles fizeram. Não dá explícito que nem eles fizeram, mas as atitudes é muito parecido. Que tu falou eu sei que tem muita coisa assim no meio da cultura evangélica, né? De dom espiritual, de o cara cantar bem, de pregar bem, né? E tem coisa que o Espírito Santo nos dá, né? Dom de sabedoria, falar em línguas, isso é tudo poderoso. Mas tem algo que o Espírito Santo dá em nós, coloca em nós, é santo temor. A gente esquece disso, cara. Isso aí isso foi uma das coisas que... Sabe, eu me arrepio, cara, de lembrar, de pensar nisso. Que tu vê em Zadok, assim, toda a linhagem, os caras não faziam cair fogo do céu, mas os caras eram tementes a Deus, cara. Sim. Sabe, uma geração, e esse é o objetivo do retiro, né? Se tem um alvo é gerar santo temor. É óbvio que só o Espírito Santo pode nos dar, mas sabe, santo temor. Eu não vou cortar o cara, não vou xingar o cara porque o mundo todo está me olhando e eu sou um sacerdote de Jesus. Santo temor. É importante
os dons espirituais são maravilhosos, é importante pregar bem, cantar bem, Sim. servir bem, é importante. Mas santo temor, sabe ser batizado com temor, assim, sabe? De ser freado para muitas Tu não coisas. fazer o mal pra pessoa, não porque vai ferir a pessoa diretamente, mas sim porque tu teme a Deus. Tu sabe que o cara é, tipo, filho de Deus e depois... Que vai louco, ferir Deus se louco. o cara for pensar Exatamente. até lógico. Que nem aqui na igreja, né? Pra nós, assim, que a gente trabalha com a gurizada, escola dominical, jovens, todo mundo trabalha com jovens, né? Às vezes, sabe, as pessoas fazem umas coisas e daí tu fica, meu Deus, não sei o que eu vou reagir. Aí eu lembro, né? Que um amado pastor me ensinou, as ovelhas são de Cristo. Sim. Então tu Já. tira a mão lá. Mas uma coisa que eu queria até que Propriedade divina. tu Propriedade contasse divina. uma coisa que pra mim foi, tipo, foi top. Que era um pouco da... Tomara que não é. A história de Finéias. Se tu quiser contar essa parada ali da... Não sei se tu... É que aqui a gente tá Claro. do negócio Da em lança. si. Só que a gente tem que entender uma coisa, que é até engraçado. Existem nomes muito comuns no nosso meio, né? José. Ô Zé! Sim. Existe o João. Ô João! Não sei o que, né? E assim vai. Barnabé. Os nomes muito comuns no nosso meio, né? E Barnabé não é muito, mas... tô zoando. É que eu gosto Antigamente eu era. gosto de Barnabé. Aí a gente tem que entender o seguinte, que existem vários Finéias na Bíblia. Sim. Então era um nome muito comum. Por exemplo, o Eli, que foi cortado a semente dele, o braço dele no ministério, ele tinha um filho que era Finéias. Mas não é desse Finéias. A gente está falando de Finéias, filho de Eleazar, que é filho de Arão, que é filho de Levi, que é da descendência de Levi. É lá na gênese da criação do sacerdócio. Eu vou contar a história rapidinho. Daí diz que Balaque e Balaão estavam armando armadilhas para ganhar do povo de Deus. Isso é contemporâneo a Moisés e Arão. Sim. E aí eles sobem em 4 montes diferentes e lança, e vamos lá, né? Lança a magia, né? E a magia não pega. E aí Balaão chega para Balaque, olha, tem uma parada que pode acontecer. Tu pode transformar o Deus dele em inimigos. Mas como? Introduzindo ídolos no meio deles. Tá, mas como é que eu faço? Tu pega as meninas bonitas, as mulheres bonitas do teu povo e oferece a eles. Oferecendo a eles, fala que para não cobrem a prostituição, né? Levam o santinho e faz eles se ajoelhar diante do santinho. Presta culto. Então a gente tem prostituição carnal e prostituição espiritual. Sim. E aí Deus vê isso e fica irado, indignadaço e começa a mandar peste para o povo começa a morrer a rodo, Moisés intercede pelo povo e começa a lançar uma palavra de juízo. No meio disso diz que vem um hebreu, digamos um cara do povo de Deus, vem um crente e pega uma pinta dessas e vai para a barraca, né? E o Moisés largando a palavra de juízo para arrependimento, para enforcar a galera, porque Deus ia cessar a praga. A gente está falando de Velho Testamento, meus irmãos. E aí diz que Finéias pega uma lança e vê o barulho do ato sexual, da relação entre um hebreu e uma midianita. E Finéias, com zelo santo no seu coração, pega a lança e atravessa o hebreu, né, e a midianita. E é bem brutal isso na Bíblia, não vou usar os outros termos que a gente usou no retiro. A gente já sabe. Mas parte no meio os dois. Sim. E diz que Deus cessa a sua ira e promete para Finéias, um sacerdócio fiel, que a partir dele nasceria gente compromissada com Deus. E aí, a partir dele, nasce quem? Zadok. Se ele não fizesse isso, cessaria igual? A Bíblia fala que Deus tinha mandado enforcar todos os líderes lá. Só que é óbvio que a intenção de Deus não é exterminar o ser humano. Sim. Imagina, era geral morrendo, né? Imagina a dor. Fora os que já morreram. né? Fora os que já morreram. Acho que morreram 24 mil nessa praga.
por fruto Sim, desse sim. pecado. Sim. E aí a gente vai ver o nome, a Bíblia cita o nome, né? É Zinri Cosby, né? Que a tradução literal é música mentirosa, adoração mentirosa. Então Deus corta no meio do seu povo toda a falsa, a adoração hipócrita, a falsa adoração. Né? Sim. Essa história terrível de Finéias. Cara, isso Que dá início a Um sacerdócio eterno, né? Isso que pra mim foi, tipo, claro, né? Como é que eu vou me expressar? Isso fez muita diferença pra mim, porque o que eu penso, né? Cara, o Finéias, ele podia ter prendido os dois. Tipo, né? Não precisava ter matado. Ele podia ter prendido. Ele podia ter, sei Seguido lá, o protocolo. Seguido o protocolo. Mas ele fez... Não, é que é difícil falar, você falar. Mas ele fez o melhor, o que ele tinha que fazer, sabe? E, tipo, é o que eu vejo, assim, que porque pra mim foi tão impactante o retiro. É que nem eu sou professor da escola dominical e todo domingo eu dou aula, o Ademir que dá aula comigo e o William também, mas um dia no mês ou 2 dias do mês são meu, né? Eu tô dando um exemplo meu porque mexeu comigo. Eu sei o que eu vou pregar, eu sei que eu vou falar pras crianças, eu preparo um teminha, eu compro um lanchinho, beleza. Só que várias vezes eu já pensei, cara, eu podia estudar mais, me aprofundar mais. Daí eu pensei, mas são crianças, né, cara? Daí, por que eu vou me aprofundar tanto, sabe? E isso é uma coisa que mexeu comigo, cara. Muito bom. Porque parece que eu não foi zeloso como o Finéias foi. Isso, exatamente, sabe? O Finéias não, ele foi lá e, cara, ele... Deu o melhor, atravessou os caras, assim, mas é porque era o melhor que ele podia fazer. E às vezes eu penso que... aí eu quero abrir, assim, se vocês sentem alguma coisa assim que vocês possam falar. Não, e outra, ele nem se preocupou com a consequência. Né? Isso, que às vezes parece que dentro da nossa igreja, às vezes a gente mesmo não faz o melhor. Não sei se vocês sentem alguma coisa assim. Né? E tipo, a gente... Tu quer falar? Não, pode falar. E daí, tipo... Cara, aquilo mexeu comigo, sabe? De uma aplicação, de realmente, agora eu quero fazer melhor. Tipo, eu quero fazer o melhor, tá ligado? Não fazer só o... zelo, quer ser zeloso. Isso, eu não quero só cumprir o protocolo. Eu digo da minha rotina ali da escolinha e das outras coisas que eu faço também, né? Mas eu não quero seguir o protocolo. Eu quero ser o melhor, porque, cara, daí a gente vê que tudo liga com Deus. É um cara... O plano de Deus, assim, é maravilhoso, né? Aí quando tu vê, tu lembra que agora eu sei, tá? Mas eu sempre esqueço os nomes. O Abel deu o melhor. Isso, Abel. E o Caim não deu. Daí aquilo ali veio assim, nossa, cara, tudo é ligado perfeitamente, né, cara? Verdade. Porque no fundo, eu não sei o que vocês imaginam, o que vocês pensam. Mas no fundo de nós, assim... Existe uma parada que é a maior satisfação do mundo. Bom, vocês dois não são casados ainda, né? Mas é a melhor coisa que tu tem na vida, né? É agradar a Deus. Sim. Né? E óbvio que a gente, mas tu já agradou Deus. Não sei, mas tô tentando. Sim. E eu tô dando a vida nisso, né? É óbvio que eu vou xingar o cara no trânsito, puxa vida. É óbvio que a gente às vezes sobe no púlpito aqui, né? Que eu tenho a graça e a oportunidade de pregar nesse santo púlpito. E tu vê, eu não sou digno, eu tô aqui pela tua graça, mas tu tá ali dando, né? Te abrindo o teu coração, tu tá ali, sabe aquela coisa apaixonada e visceral. E ali tu vê qual o desejo disso. É agradar a Deus, né, brother? É imaginar assim, será que Deus se agradou dessa parada? Será que... Claro, e é óbvio, né? De repente tem algum reformador aí escutando nós, né, no YouTube ou nas plataformas. A gente só agrada a Deus por meio do sacrifício de Jesus, é óbvio, né? Mas existe essa satisfação de dar vida, Claro, desde que isso não nos torne legalista, né? Sim. É paixão, a gente está falando de uma patologia da alma. Uma coisa genuína. Uma coisa genuína, visceral, né? Que muda a nossa vida, né? Sim. Cara, né?
É que nem o retiro, né? A gente tava, vai, não vai. Eu falei, nem que seja pra minha esposa, eu vou lá pregar, entendeu? Porque a minha vida vai ser edificada e a vida dela vai ser edificada. Sim, Então, nem aí. Uma coisa que, cara, eu vejo muitas. Eu vejo não, né? Eu acho. O inimigo é muito inteligente, sabe? E às vezes eu acho que ele trabalha na nossa vida. Eu sempre penso assim, às vezes eu falo pra galera assim, ou pra minha esposa agora, não sei se os guris já ouviram falando. Mas o inimigo, ele nunca bota tu a assaltar um banco, sabe? O que ele faz? Tu não precisa te dedicar, cara. Dorme até as 8h30 no domingo, até as 9. Um abismo puxa Aí outro tu abismo. levanta, assim, escova os dentes rapidinho e vai no culto. Cara, e isso eu tenho pra mim que é o jeito que o inimigo trabalha. Eu penso assim, né? É uma fissurinha na parede da represa. Uma Isso aí. fissurinha bem pequenininha. Ele coloca os poréns, né? Tipo, será? Exatamente, sabe? Ele bota só um cutucãozinho assim, pra que tu vai chegar às 9h45? Chega 10 para as 10, chega às 10 horas, não dá nada. O Rico tá... Não, tava no ouvido de todo Mas mundo. vocês não sentem. É verdade, Isso é isso aí, verdade. brother. E daí, tipo, parece que ele é muito mais inteligente que a gente. E ele consegue pegar a gente assim, sabe? E é isso que me deixa frustrado. Porque eu sei que ele vai fazer isso, mas mesmo assim eu vou lá e às vezes faço, cara. Clássica, né, velho? Eu vejo que é uma coisa muito mais crítica, na real, porque eu entendo que, não sei se isso é um estereótipo ou uma coisa cultural, mas a gente sempre tem o costume de tudo que acontece de mal na nossa vida é alguma ação digamos, do inimigo e tal, do diabo. É cultura. Mas eu vejo, cara, que essas coisas são literalmente coisas que o nosso carnal quer, tá ligado? É verdade. No fundo é o que a gente quer fazer. A gente não quer chegar cedo aqui na igreja, ou muitas vezes a gente não quer dar o nosso melhor no fundo, entendeu? Sim. Mas só que quando se trata do Espírito Santo e ele está contigo, ele toca de tudo lá embaixo e tudo que é pra ele se torna algo incrível, assim. Sabe que eu li uma frase do Spurgeon essa semana? Eu não lembro direito da frase total, tá? Mas ele diz mais ou menos assim. Um homem ou uma mulher que ministra durante 10 anos na mesma igreja, fiel, com pessoas na volta, assim, acreditando no que tu está falando, no que tu está pregando, acreditando na tua vida. 10 anos ele bota, né? Esse homem ou essa mulher consegue qualquer coisa na vida. Pô. Isso aí. Porque quem está de verdade, quem está se dedicando, sabe que não por exemplo, tu tem esposa, tu tem trabalho, tu tem faculdade, daqui uns dias vai casar, o Willi também. É pesada e a vida amassa, né? E aí, mesmo assim, tu tem tempo para ministrar, para servir a noiva de Cristo. Tu tá 10 anos fazendo isso, né? Daí eu vejo o pastor Joyce aí, quase... Com zelo. Com zelo, isso aí, apaixonado. Quase 40 anos aí na pilota do navio, cara. Tá louco, sim. E aí tu vê assim, né? Um homem desse, uma mulher, consegue qualquer coisa na vida. E outra, o pastor nem é o cara que fica na inteligência e manda os outros, tá ligado? Ele é o cara da linha de frente, isso que é o mais incrível. Não, mano. Segundo o maior pregador da era moderna, né? Charles Spurgeon, né? Que é conhecido aí pelos reformados como o príncipe dos pregadores. Né? Um cara que teve chão, então consegue qualquer coisa na vida. Porque a dedicação, para quem entendeu esse zelo de Finéias, ou é total ou tu nem sai de casa, né, velho? Agora pode ser contraditório. Mas tipo assim, uma coisa que eu vi um pastor falando essa semana também. O cara era o... Agora eu não vou dizer o nome do pastor que eu não sei bem certo, mas ele conversando e disse que um dia tinha um outro pastor jovem que ia pregar na igreja. E disse que o cara pegou e sentou a lenha a semana inteira, né? Estudou e revisou. E ele falou, vou fazer a melhor pregação que eu já fiz na vida. O cara falando, né? O pastor jovem. Aí ele disse que ele chegou no púlpito assim, com confiança e tal. E disse que começou a pregar e o pessoal não se motivava, sabe? E o pessoal parece que não estava dando bola. E quando vê, ele terminou a pregação e parece que ninguém sentiu nada, não teve o fogo do Espírito Santo chegar. Que ele imaginou. Aí disse que ele desceu assim, moído, né? Triste. Daí disse que o pastor mais velho chegou e falou pra ele: cara, se tu tivesse. Agora deixa eu ver como é que é. Se tu tivesse
subido como tu desceu, tu tinha descido como tu subiu. Porque o cara, mesmo que tu se dedique, cara, Tá. Deus tem que tocar no teu coração. É isso aí, né? pô, tá louco. Tu tem que pegar, Deus tem que agir contigo. Tu tem que fazer não pra tua glória. Isso que é uma coisa muito difícil de quem trabalha, quem é um sacerdote, vamos dizer assim, ter. Porque se tu faz uma coisa boa, aquilo o inimigo vai te usar pra, tu fez uma coisa boa porque tu é o bom, Pra minar, né? entendeu? Não sei se... É bem assim, cara. É bem Tipo, assim. o inimigo- Eu digo por mim, nos músicos, quando eu comecei a tocar, era uma coisa que eu passei, que foi uma época, no começo, assim, que todo mundo me elogiava muito na igreja, quando eu tocava. Tocou muito, não sei o quê. E isso, no primeiro momento eu dizia que isso não me minava. Mas depois, lá na frente, eu fiz muitas coisas erradas que foi por consequência de ter dito tudo isso, tá ligado? E eu ter guardado no meu coração. E realmente, mina mesmo e o cara faz cagada, achando que é o cara, entendeu? Achando que o cara é bom ou que... Deus resiste aos... É isso aí. Aos E soberbos. eu digo assim, e daí Dá por graça que eu aos digo humildes. assim, né? A vida de um sacerdote é assim, né? Tu faz uma coisa boa e tu tem que te cuidar pra, tipo, como a gente tá falando de sacerdote, eu dei esse exemplo, não sei se tá fazendo sentido as coisas que eu tô falando. Mas tu tem que te cuidar do que tu vai fazer. Porque se tu não faz com zelo, tu não faz com dedicação, tu não fez bem. É uma linha bem tênue, né? Se tu não fez com dedicação e não fez bem, não se preparou bem, tu desprezou a Deus, vamos dizer. Mas se tu fez muito bem, tu pode achar que aquilo ali foi por teu mérito, e não pelo mérito de Deus, né? Eu me destruiu, assim. Sério, muito bom, o negócio vem assim, é tipo uma avalanche, assim. Quebrando qualquer orgulho, né? Foi demais. Sabe que eu sempre falo na salinha ali pros guris que eu sei que eu tô velho, eu tô bastante tempo, né, fazendo alguma coisa, tentando fazer alguma coisa. E eu sempre falo pros guris o seguinte, ó, a gente tem duas opções lá. Não sei se vocês se lembram, ó. Ou Jesus aparece ou a gente aparece. O que a gente vai fazer? Eu sempre digo, ó, eu já desisti de aparecer. É Jesus que aparece, eu faço o que... é para dirigir louvor, é para tocar baixo, é para... né, o que for. Pra né, ficar na recepção, limpar seja o a que igreja. for, brother. Jesus aparece ou eu apareço. Bom, se eu aparecer, não vai ser legal, brother. Sim. Mas se Jesus aparecer, as vidas vão ser tocadas. Amém. Vai vir um cara desesperado aqui, querendo se matar, vai ouvir uma palavra que veio da boca de Deus, vai salvar. Por quê? Porque Jesus apareceu. Sim. Cara, e daí eu peguei agora acho que já estamos, vamos fazer quase 50 minutos a gente tá falando. Tá bom o papo, cara. Bata, Mas muito bom. vamos dizer assim, eu botei uma aplicação, sabe? Eu botei uma meta. Depois eu queria que vocês também, não sei se vocês tiveram essas coisas, mas eu botei uma meta assim, ó. O que eu vou fazer com a minha aplicação para ser sacerdote? Eu vou ser o melhor no que eu tô fazendo. Amém. Eu vou dar um exemplo assim. Resolver com a noiva. Depois a gente vai nessa parte. Vamos resolver com a noiva primeiro. Mas pode ser. Mas então, essa foi uma das coisas, resolver com a noiva. Cara, às vezes, daí, o que eu entendo de resolver... Tu quer explicar, assim, o que tu entende de resolver com a noiva, pra depois a gente falar? Porque pra a galera que tá ouvindo, esse resolver com a noiva foi um contexto que o Dudu colocou pra nós lá enquanto ele ministrava. E foi uma coisa que, pelo menos pra mim, chocou muito. Então agora ele vai explicar pra nós. Isso também me chocou. Vamos falar de resolver com a noiva antes da aplicação. Não, mas porque isso é muito falem importante. vocês, brother. Não, mas é vocês. muito Pra importante, aplicar cara. tem que resolver, né? Não, fala. Se tu quiser Não, eu falar, podia né? falar e depois a gente dá Não, um pessoal, ponto o de vista. que eu tracei O que tu entende de resolver com a noiva? eu Isso que tracei a um gente- paralelo, deixa eu só contar um contexto, né? Na última mensagem do retiro eu tracei um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão no Éden e o segundo Adão no Getsemane, né? Que o primeiro Adão é o Adão, a Gênese humana no Gênesis, e o segundo Adão é Cristo. Paulo cita isso, né? O primeiro Adão imperfeito e o segundo Adão perfeito. E o primeiro Adão, ele saiu dando nome aos animais, saiu... começou a viver no paraíso, e aí dentro do paraíso ele deu nome aos animais e ele se sentiu sozinho. Sim. E aí Deus diz que bota ele para dormir, mete a mão na costela dele, fere a costela dele, e da costela faz a mulher, a Eva. E aí é a esposa de Adão, Adão não está mais sozinho. Eu tracei um paralelo com o Getsemane, que Jesus, quando veio à Terra, ele deu nome
não era prostituta, era filha. Não era ladrão na cruz, era herdeiro do reino. E aí Jesus começou a passear pela terra. E a Bíblia fala que Jesus se sentiu só na cruz. Sim. E isso aqui, né, eu tenho medo da internet por causa disso, né? Os nossos irmãos muito reformados vão pensar que isso aqui é uma heresia, né? Mas Deus fala, Jesus fala: Deus meu, por que me abandonaste? Né? Sim. O desespero do grito na cruz, a solidão eterna na cruz. Deus amassa Jesus para que a gente pudesse ter vida, pudesse ter acesso ao Pai. Só que Deus pega a lança, né, manda um soldado romano e mete na costela do segundo Adão. E aí, a partir dali, nasce a segunda Eva, que é a Igreja de Cristo. E aí eu convidei todos ao foco principal, resolver-se com a noiva, né? Por quê? Porque há muitos desigrejados, há muitos combatentes contra a igreja, mas a gente está sob uma promessa que as portas do céu não vão prevalecer contra a igreja. E a gente avança e... As portas do inferno, desculpa, me emociono. Mas a gente avança com essa promessa, né? E isso é uma coisa espiritual, é uma coisa fenomenal, é uma coisa profunda demais para um cara que nem eu falar. Mas aí eu convidei a gurizada a resolver-se com a segunda Eva, né? E aí era vários tópicos, né? Mas resolver-se com a noiva. Aí cada um tem uma aplicação pessoal, né? Se é a questão de autoridade, se é a questão de pedir perdão para a noiva, né? Porque é a noiva do Cordeiro. E a Bíblia fala em Apocalipse da ira do Cordeiro. É uma coisa contraditória, né? Um cordeiro manso, não, irado. Imagina isso, né? E aí eu convidei a gurizada a resolver-se com a noiva. Trouxe as minhas aplicações pessoais e foi um convite a parar de falar mal de qualquer igreja que for, né? Uma igreja aberta de Jesus Cristo não se fala mal porque ela é a noiva do Cordeiro. Mas... E aí até uma aplicação pessoal para mim, que eu não compartilhei lá, mas que vale a... Cara, claro que vocês vão dizer que eu sou... Como é que tem a expressão, né? Que eu sou cordeirinho, que eu sou puxa-saco. Mas eu não chamo nenhum pastor pelo nome, cara. Sim. Eu chamo Pastor Joyce, Pastor Michel... E eu tenho tios que são pastores, eu na igreja é o pastor Gustavo, pastor Marcos. Sim. Sabe que entenderam a parada? Sabe que antes do pastor Michel virar pastor, a gente costumava chamar ele de Michel. E daí depois que ele virou pastor, eu ainda continuava chamando ele de Michel. Daí um dia eu pensei, cara, eu tenho que parar, eu vou me municiar, porque não que eu fazia de propósito, né? Mas é que a gente tinha mais intimidade, né? Intimidade eu digo de brother. Tava sempre com nós, né? É. E aí, Michel. Daí eu disse, cara, não, eu vou chamar de pastor. Eu não sei se ele notou, mas eu sempre falo, oi, pastor. Pastor. Isso tem a questão da intimidade, né? O pastor Michel é muito brotherzão, né? Só que, cara, eu mando uma mensagem, ô pastor, não sei o quê. É besteira, entendeu? Mas pra mim resolve, né? Eu tenho sempre ele, não olho eles nos olhos, né? Claro, eu olho nos olhos, mas eu não olho como igual, olho de baixo, ó. O sacerdócio aqui é de vocês e eu tô na veste de vocês. O que vocês estão fazendo. Se é pra gente fazer, a gente faz. Sim. Sabe que... E isso é uma outra coisa, né? A gente tem uma geração, e eu falo da minha geração, né? Nem de vocês, que tem problema com a autoridade, cara. Tá dentro de nós, entendeu? Sim. E isso aos olhos de Deus é terrível. Aí eu me policio, né? Ó, pastor, para não ter como igual, né? Vocês entenderam? Mas eu digo, para vocês verem que eu penso assim, né? Que é tão perigoso isso de não se resolver com a noiva. Isso porque, vamos ser sinceros, é uma comunidade, são pessoas diferentes, né? Verdade. Às vezes um não gosta do que um faz, o outro não gosta do que o outro faz. Mas eu digo assim, somos sacerdotes. E se a gente pega o paralelo na Bíblia, agora eu posso falar alguma coisa errada, mas no tempo de Jesus, o sacerdote, o sumo sacerdote não era para ser ele, era para ser o outro cara. Era para ser o João Batista. Era João Batista, mas dentro da igreja, eles não tinham se resolvido ainda. Não sei se faz sentido. Faz sentido. Eles não tinham se resolvido com a noiva ali dentro. E daí, tanto que um outro cara, daí tem corrupção, bota tu aqui, vem aqui e tal. Porque exatamente por causa disso, sabe? De não ter uma resolução e tu
desgraçou, não tu desgraçou uma igreja, mas claro que o plano de Deus era maior, mas aquilo estraga Azeda, né? Estragou, sabe? Porque eles não se resolveram, sabe? De Verdade. quem ia ficar com o quê, sabe? Então eu botei na minha cabeça, cara, eu tenho que me resolver. Se eu tenho alguma coisa que alguma pessoa faz que eu não gosto, cara, eu tenho que focar em Cristo, sabe? Não eu digo, eu tô dando exemplo, sabe? Sim. Até eu falo que eu me dou bem com todo mundo. Né? Tomara que as pessoas também comigo também. Amém. Mas é isso que as pessoas que às vezes estão fora da igreja, que elas não entendem, que elas não têm que olhar só para as pessoas que estão fora, que estão na igreja, que estão saindo. Elas têm que, claro, quem tá na igreja e sai é o exemplo de Jesus. Mas depois que tu entra, tu tem que focar em Jesus, não Amém. no cara que te fez entrar. Aquele cara foi o teu farol. Intermediador. Ele te trouxe. Mas depois que tu entra, cara, tu olha pra frente, né? Aí a régua sobe Sim. e tu olha lá pra frente, né? Vocês bom, muito Vocês bom. estão Não, eu te viajando entendi, muito, né? Acho que é isso aí, brother. Isso aí é muito bom. Então o que foi pra mim uma aplicação? Cara, resolvo-se com a noiva, eu vou me resolver com a minha esposa. Não que eu brigue com ela, mas é como tu disse, ela é a noiva de Cristo. Ela é um cordeiro, sabe? Eu vou fazer o melhor pra ela. Eu vou, amor, eu vou te levar lá no serviço, sabe? Eu vou fazer a comida, eu vou levar o lixo pra fora. Vai dar um presente. Entendeu? Porque o nosso primeiro ministério é em casa. Isso aí, sabe? Então, essa foi a aplicação pra mim. Eu pensei, cara, eu vou ser o melhor no serviço, eu vou acordar no meu horário, que agora eu tô fazendo home office. Às vezes a gente se passa ali, né? Dorme um pouquinho mais. Mas não, eu vou acordar cedo, eu vou trabalhar a semana inteira no meu horário, sabe? Eu vou ser o melhor amigo que eu posso ser, sabe? Eu tô dizendo as minhas aplicações. Porque eu pensando, se eu for assim, se eu for o melhor amigo, o cara precisar de mim, eu vou. Se a pessoa me perguntou uma coisa, eu respondo, sabe? Às vezes nesses detalhezinhos, mas são uma coisa que é... As aplicações que tu teve pra resolver com a noiva. De eu ser um sacerdote melhor, sabe? Uma pessoa que leva o exemplo melhor. Cara, eu vejo, a maior aplicação que eu tive, e de acordo com o que o Dudu falou lá no retiro, foi que, cara, a gente sempre precisa estar gerando uma semente, sabe? Sim. A gente sempre precisa estar formando novos sacerdotes. E isso é um peso inimaginável, né, Dudu? Sim, é um verdade. peso incrível, porque, pensa, o pastor, ele é o cara máximo que gera os sacerdotes aqui. Mas só que ao mesmo tempo tem vocês lá na escolinha gerando os sacerdotes pros pequenos, assim como eu tenho que gerar sacerdotes dos jovens, entendeu? E isso, cara, é um peso, digamos, de levar a mensagem de Deus incrível. E isso muitas vezes reflete na nossa vida, né? Tipo, do que a gente é pras pessoas. E a gente, tipo, muitas vezes, a pessoa chega ali, eu chego na correria, não cumprimento aquela pessoa. Ou até mesmo se eu chego mesmo e abraço todo mundo, isso muitas vezes pode formar um sacerdote, entendeu? Então, qualquer ação que a gente faz pra honra e glória de Deus, a gente pode estar trazendo mais pessoas pra perto dele. E foi isso que eu tirei de aplicação, assim, do... Agora você sacando, tirou uma complicação aí. Tu sabe, né, cara? Não, cara, uma coisa que eu tava pensando, eu acho que vocês vão notar bem isso. O William falou muito pouco hoje. Né? Devagarinho, mas olha só. Ele fez toda a pauta. Vocês devem ter notado, mas vocês não viram muita diferença de comunhão no retiro? Com certeza. Com certeza. E como a gente disse ali, né? Tipo, o sacerdote, ele era um cara que se comunicava, né? Era o mensageiro entre dois lados opostos, né? E, cara, eu acho que, como o Wellington disse, essa questão de tu criar uma semente vai muito da comunicação, né? De tu chegar no cara, de tu falar com alguém diferente. E uma parada que eu até acho que já falei pra vocês várias vezes. Estão ligado o Douglas, né? Do Discope. Uma vez eu vi uma parada que ele falou, que ele disse que ele sempre ia pregar na igreja dele e tal. Eu acho que eu já falei pro Wellington isso. Que ele sempre ia pregar e tal. E daí ele falou que, com toda a modéstia, ele se achava um bom pregador, né? Ele ia lá, estudava, se dedicava durante a semana e ele pregava. Daí ele falou que ele chegava no final de semana na igreja dele e falava, o que vocês lembram? Tentava conversar com o pessoal sobre aquilo. Ninguém lembra nada. E ninguém lembrava nada. E vai dizer que não é o que a gente, tipo, vive um pouco na escolinha, né? O cara fala, chega na outra semana, os caras não lembram nada. Daí só que ele falou que ele começou a perceber que ele chegava nas pessoas
E muitas vezes o pessoal tava comentando, bah, vocês lembram daquele momento de adoração, daquele momento de louvor? Eu lembro. Daí ele falou que, bah, isso aí começou a incomodar ele. Pá, cara, eu vou lá, estudo, me preparo. E o louvor E os caras não lembram e se lembram dos caras ali do louvor. Sim. Daí ele falou que um dia ele acredita que Deus falou com ele, assim, de alguma forma, que a galera lembra do louvor daquele momento porque ele é feito pelo nós, né? Não é que eu acredito que talvez louvor não é o que vai converter um cara, e sim a pregação, não tô desmerecendo. Mas sim que tipo, o nós que faz as pessoas lembrarem, aquilo que é feito pelo nós. Eu vejo muito Tudo, isso quando tá todo da mundo questão da cantando. comunhão, entendeu? De nós sermos sacerdotes comunicativos, que vamos de atrás das ovelhas e tal, uma parada assim. Cara, para dizer de esquecimento, né? Eu não sei, eu falei uma parte no retiro, falei pouco, né? Mas pensei, não, vou fazer o melhor, beleza. Agora falando de esquecer. Cara, e sério, eu não sabia que dois domingos depois ia ser falado mais ou menos do que eu falei, que foi falado domingo passado sobre... Jonatas e o seu escudeiro. Isso, só que daí era 13, 14 ali. né? E aí no 13 falava do que eu falei. E beleza, a minha esposa, ela tá na escolinha também, ela tava estudando. Daí ela falou assim, eu não entendo por que Deus foi tão bravo assim com Saul. Eu disse, não acredito. Eu falei, meu Deus, não acredito, se nem tu lembra. Se nem tu lembra, então não É valeu que nada, o pessoal né, que tá em casa escutando, o Lipe tinha falado sobre por que Deus foi tão bravo com Saul. sabe? No retiro, ele Eu falou. pensei, A própria esposa dele sacaneou ele. Ah, mas isso é normal, brother. Daí eu isso falei, aí. mas tu não lembra que eu falei? Eu disse, Cara, então, a gente já tá falando 1 hora já quase. Mas tá muito bom, velho. Muito bom. Então, a aplicação, que eu sempre penso assim, eu gosto de meio que, como é que eu vou explicar? Às vezes, não que eu sinto que eu fico naquela ansiedade da pessoa falar o que eu tenho que fazer, sabe? Não sei se vocês ficam assim. Às vezes Quando o pastor vai falar, tá, pastor, tá, eu entendi tudo, agora o que eu faço? Cara, eu acho que, pra mim, eu vou dar a minha resolva-se aplicação. com a noiva. Resolva-se com a noiva e tenta aplicar, sério, tenta, vou ser uma pessoa melhor, porque o que a gente faz dentro da igreja se reflete fora. Quando a gente está fora, a gente tem que ser o reflexo daqui, né? É verdade. Então, eu tirei essa aplicação, né? Então, tentar ser tudo que eu for fazer com zelo e mas não deixar subir pra cabeça. É tornar um lifestyle, na verdade, né? É, um estilo a de gente vida, vê, né? A gente vê os caras, bodybuilders, eles têm um estilo de vida, ou até minimalismo, por exemplo. Isso. Tudo é um estilo de vida. Por que a gente não poderia aplicar o estilo de vida de Cristo, do Espírito Santo? Pô, Às vezes eu noto, não na nossa igreja, tá? Mas às vezes eu noto que a galera que tem um outro estilo de vida, eu sou bodybuilder. Cara, os caras são dedicados full, meu. Os caras não comem, eles contam as gramas de que eles vão comer. Tipo, e a gente na igreja às vezes não. Os caras, os bodybuilders aí, o que mais dava pra dar exemplo? Sei lá. veganismo, que eu acho. Vamos dizer até, cara, não sei se posso falar. Os islâmicos lá, os caras, eles pegam faca na faca bota. e dão facada nas costas, sabe? E a gente que é... lifestyle hard. E a gente que cara, o nosso Deus é muito misericordioso e fez tudo por nós, às vezes a gente pega e deixa... Ele a gente deixou tudo lá, mais sabe? leve e a gente consegue pesar. Eu acho que Deus deixa muito leve, cara, e a gente acha que é muito leve e deixa e fica... Ou a gente sempre acha que Deus é joga amor, nas né? cordas, joga nas cordas, sabe? Eu acho que, cara, A gente precisa parar com A isso. gente tinha que ser dedicado, que os caras são, velho. Tipo, não sei se tá fazendo sentido, mas os Não, caras isso são aí, bro, dedicadão, velho. É faca na caveira, É? sangue no olho, por Cristo, né? Então Vocês tá. não perguntaram, mas eu Ah, quero vai, não, falar, mano. né? Tu é o Aplicação. próximo, vai. Sabe que esse retiro pra mim foi muito especial por diversas paradas, né? Eu escutei a voz do bom pastor, né? Brother, teve uma galera que orou por essa parada, assim, não foi de graça, sabe? A galera que se dedicou, assim, sabe? Que foi... E a gente viveu um negócio legal, entendeu? Sim. Acho que muito pela comunhão, muito pelo tempo que a gente está vivendo, né? E a gente sempre sai de um retiro, sabe o que vai ser? Deus colocou uma parada no meu coração muito louca, né? E, cara, colocou no meu coração, né? Mas, Deus me falou assim o seguinte, o que tu viveu lá foi massa, né? O que vocês viveram foi massa. Eu falei, Deus, foi legal, né? Aí,
Claro, a minha conversa com, Sim. com o Eterno, com o Divino. E aí ele falou assim pra mim, esquece que passou, Sim. tem mais. E Top. Bah, eu tô indo por mais, cara. Eu quero... É isso aí. demais. Eu não sei vocês, mas eu quero mais, cara. Eu quero ser um descendente de Zadok, Sim, cara. é Eu quero isso aí. desesperadamente ser. Isso aí tá me consumindo, né? A minha esposa fala que eu só falo disso. Sim. Meus irmãos falam que eu só falo disso. E se gera fruto, beleza, né? Se não for pra ser não quero de qualquer jeito, cara. Ou é total ou... Sim. Ou Ou que nem tudo ou nada. Então, Jesus, se é pra envergonhar teu nome, me leva de uma vez, né? Não deixa eu envergonhar. Mas se é pra viver uma vida buscando a santidade, estamos aí na parada. É que nem Vamos por mais. Eu pensei que nem o Michel falou essa semana passada, eu acho. Caquei não foi, perdeu, tá ligado? Porque valeu a pena ficar com qualquer coisa, tá ligado? isso Valeu aí. a pena, porque, tipo, foi... Cara, é que eu digo pra mim, é que nem eu disse, né? O retiro mexe com cada pessoa de Fala uma de uma forma, né? cada um. Mas pra mim... Pra mim o retiro foi louco porque ele não foi como um retiro, entendeu? Ele não foi um retiro pra mim, assim. Ele teve uma vibe, um ambiente, foi muito diferente, tá ligado? Foi uma coisa muito a mais, assim, muito a mais. Porque a gente sempre sai com o objetivo de buscar intensamente Deus e é isso que o retiro sempre proporciona. E lá ele proporcionou isso e pra dar o plus ele ainda teve essa parada da comunhão, essa parada de todo mundo, da vibe, todo mundo querendo se ajudar e tal. E eu acho que isso foi uma coisa muito a mais, assim, do que um retiro normal, tá ligado? Teve um momento da fogueira também, que foi bem legal, mas é que daí é difícil a gente explicar pra quem não tava lá. Não pra entende, né? só quem foi sabe. Não tem... Então, cara, Mas eu acho que a gente tem que ter essa consciência, né? Esquecendo as coisas que para trás ficam, a gente corre adiante. Né? Isso aí. O que a gente experimentou no retiro foi legal, bom, mas tem mais, né? É isso aí. Eu tô nessa pilha. não sei. Da mesma fonte que a gente bebeu, provavelmente a pessoa do ano que vem vai beber também. a E muito Bíblia mais, fala, ou quando né? vê mais que a gente. E olha só que engraçado, né? Ezequiel 48 fala sacerdócio de Zadok, só que Ezequiel 47 tem aquela famosa passagem, né? Existem águas que dão nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, e ainda o profeta diz o quê? Mas existem águas mais fundas que eu sei. Sim. Acho que, não sei, eu realmente eu não sei se eu tô no tornozelo, se eu tô no joelho, mas Olha, eu quero mais, brother. top. Então, cara, Topper. finalizar, tem algumas considerações aí que vocês querem dar? Cara, William, eu vai? acho que Isso aí. não. Então, onde é que vai ser lançado? Como é que... Ué, Explica aí pra galera. Spotify, galera... Encerra aí pra nós. Uma coisa que seria muito massa se a galera se seguisse a gente no Spotify, no nosso perfil do Spotify. Pode ser. Porque a gente mudou, na real, né? Sim. Então, se a galera seguir lá, vai ser muito massa, porque daí não vai perder também. E também seguir a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal do YouTube, que o podcast vai estar lá também. E eu acho que é isso, cara. É isso aí? Então, fechou. Valeu, Fechou? obrigado. Valeu, obrigado a todos. Obrigado, Dudu, pela Obrigado. participação. Obrigado, Uma honra servi-los. Isso aí, show. Valeu. Valeu.